Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, o violista mais gente boa que eu conheço, professor Peter Paz. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como foi a viagem até Cotia? Foi bem tranquilo. Eu lembro que a gente estava entrando no Raposo Tavares, fechei os olhos e acordei. Então, o senhor chegou em um piscar de olhos. Foi muito tranquilo. Eu estava pensando sobre o podcast e, evidentemente, eu estava extremamente nervoso. Nervoso? Tanto que eu dormi. Para quem não tem a felicidade, o prazer de tê-lo conhecido ainda, o que o senhor faz com música? Qual é a relação do senhor com o violino? E quem viu aqui na mesa já viu que não é exatamente um violino. É um pacotão de perguntas. Quanto tempo tem? Quanto tempo o senhor quiser. A minha relação com música é que eu sou violista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da USESP. Mas aí o senhor toca com Tonico e Tinoco? Com? O senhor toca com Tonico e Tinoco? Isso. já pegou a primeira. Tonico e Tinoco é uma dupla de sertanejo. Nunca Porque fizemos. Aqui no Brasil, normalmente, quando fala viola... A galera pensa na viola caipira. A viola... boa, Tonico. Não, a viola do arco. Okay. A viola do arco. Mas eu me confundia muito no começo quando eu vim para o Brasil, porque eu sou canadense. E eu vim para o Brasil no começo do projeto da reestruturação da USESP, em 98. E de tanta coisa que eu aprendi no meio de risadas. Eu fui o assunto das risadas, na maioria das vezes. Mas já aconteceu do senhor abrir edital, a escola onde o senhor está, o lugar onde o senhor está, abrir prova para viola e aparecer alguém tocando viola caipira? A melhor vez foi na antiga IMESP, o que era o LM. O LM foi onde nos conhecemos. E aí, aqueles editais que eles faziam era assim uma chamada que não colocava limite de idade, porque é uma escola pública e tal. E na interpretação da época, eles não colocaram limite de idade nos editais. Então, abri um edital para viola, eu estava lá com outro professor e era tipo das 6 até as 9. A maioria das pessoas vieram entre as 6 e as 7 horas, um ou outro 7h30. 8h30 a gente estava lá olhando e já estava uma meia hora, ninguém tinha aparecido e a gente pensando, poxa, a gente precisa ficar até as 9 caso que apareça alguma pessoa. Seria muito chato se aparece uma pessoa às 5 para as 9 e não tem ninguém aqui. Então a gente ficou e 5 minutos antes das 9 apareceu um senhor e botou a cabeça lá dentro da sala. Aqui é a prova para viola. E estava com a viola caipira. A viola caipira. A gente teve que explicar. Aí meu colega cuidou disso, porque eu não falava muito bem português. Não é nem muito culpa da pessoa, né? É uma prova de viola. Prova de viola, então como que vai saber? Com um pouco de contexto, né? Mas, por outro lado, de repente alguém fala, amigo, tem uma prova para viola, tem aula de graça, você deveria prestar? Não, mas eu sou muito... Não tem limite de idade. Com certeza. Começa assim. Então, lembrando que a gente vai continuar com a conversa, mas temos episódios novos. A produção está até me olhando orgulhosa aqui. Episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Estamos gravando esse episódio no dia 6 de maio. Se você fosse assinante do canal, membro do canal... estaria ouvindo ainda no dia 6 de maio, você acredita? Vai hoje? Se a pessoa for membro do canal. Ela paga uns R$ 7,99 e tem acesso antecipado aos podcasts. Então vai sair em algum momento. Todo mundo vai ver em algum momento. Mas se quiser ter acesso antecipado, considere ser membro do canal. Se não estiver aparecendo no celular, dá uma olhada pelo computador, que por lá vai aparecer. E como que faz para ouvir antes? Estava pensando no De Volta ao Futuro. Porque hoje é dia 6, para quem é assinante especial, você pode ouvir no dia 5. O episódio gravado no dia 6 é só a partir do dia 6. Mas seria interessante. Se um dia inventarem isso, vai ser maravilhoso.
E o senhor falou que chegou na reestruturação da orquestra. Sim. Como que o senhor ficou sabendo da orquestra? Então, eu vim para o Brasil pela primeira vez para dar aula no Festival de Itu. Ok. Porque tinha uma conexão do Festival de Itu. Nossa, é que tem uma piada que é impossível. O senhor veio a primeira vez para dar aula no Festival de Itu, que é a cidade conhecida no Brasil por ter as coisas grandes. Sim. E o senhor veio dar aula do violino grande. Da viola, isso, exatamente. Eu lembro do orelhão gigante, né? A régua, né? Coisas assim, sim, borracha do Itu, coisas assim. Ninguém tinha feito essa associação ainda? Não tinha. O violino do Itu. Mas como que a galera do Festival de Itu ficou sabendo do senhor? Bom, a galera o Festival de Itu tinha uma ligação muito forte por causa de Eleazar Carvalho, que o festival era dele. E ele tinha uma ligação com a universidade onde eu estava estudando, no Yale University, no Haven, nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente se ele foi membro do corpo docente, mas eu sei que ele tinha uma casa lá. Ele regeu a orquestra quando eu era aluno lá. Ele regeu os bolsistas, a orquestra dos alunos da universidade, exatamente. Então eu lembro de ter conhecido ele lá. E aí no festival deste ano ele tinha falecido durante o ano. Então esse era o primeiro festival sem a presença dele, mas que a esposa dele, a Sônia Muniz, continuou o festival. E aí ele tinha um jovem violinista que morava em New Haven, que ajudava ele a chamar os professores. Então ele chamava como professor os professores do Yale, e eles já vieram para o Brasil naquela época. Sidney Harth, o Jesse Levine da viola, acho que Stephen Thomas do cello, todos vieram. E aí neste ano convidaram meu professor, ele não podia. Ele me indicou para vir. E agora, 25 mais anos depois... Esse festival foi em 98? Então, esse festival foi em 97, na época que eles estavam começando a fazer a reestruturação. E aí, nesse festival, eu conheci o Cláudio Cruz, eu conheci o Igor, Horácio e Alceu. Eles estavam lá como quarteto e eles falaram para mim sobre essa reestruturação. O Enio Antunes estava lá nessa época também. E me contaram sobre a reestruturação da USESP, que era um projeto, na época tinha feito as provas internas, mas eles estavam para fazer, coincidentemente, uma semana depois do festival, a primeira prova aberta. Então, estiquei uma semana, fiz a prova e voltei para os Estados Unidos com um emprego. Com um emprego. Aí eu esperei 1 ano e meio para vir, mas... Sim, esse foi como eu soube da... E para sua família lá? Tipo, tô indo... Bom, o senhor, na verdade, na universidade já não estava morando com a família, estava na universidade. Eu tinha. Mas como foi para os amigos do senhor, colegas músicos? Tá indo para o Brasil tocar na orquestra. Meu professor ficou chateadíssimo, porque ele queria que eu fosse tocar em alguma das orquestras dos Estados Unidos. Ele falou para mim que ele tinha esperança que eu ia fazer prova para Boston, para uma das orquestras lá. E aí eu falei, mas professor, é um contrato de 2 anos. E ele falou, não vai ser 2 anos. Bom, eu não sei quando é o segundo ano, mas o primeiro foi em 98. Então, estamos nesse aqui. Interessante isso. Na visão do professor do senhor, ele tinha um plano traçado para sua carreira, digamos assim, né? Um sonho, talvez, sim. Pro senhor, pra vossa pessoa, como... rolou um negócio antes do podcast, mas aí não vai ao ar, que eu não Pra você, quando escutou o professor falando que queria tocar em Boston e depois escolheu vir pro Brasil, o que passou na sua cabeça, assim... Porque tinha condições, de repente, fazer o teste e ir tocar em outro lugar. O que fez? Não, eu vou ficar aqui mesmo. Durante o período até eu vir pro Brasil,
eu prestei alguns concursos para Nova York, para Chicago, Filadélfia, e eu tive um pouco de sucesso de avançar em alguns deles e nenhum em outros. E em 98, nessas provas, a fase preliminar para passar levava 3 dias, de tantos violistas que tinha. 80, 90, 100 violistas assim, altamente qualificados concorrendo às vagas. Então eu pensei, bom, eu vou continuar prestando prova para uma vaga. Eu tinha colocado uma meta pensando, bom, se eu consigo fazer uma prova boa e eu não consigo avançar com isso, eu vou repensar para qual nível de orquestra eu estou tentando. Ou seja, se eu faço o meu melhor e esse não dá em nada, então eu preciso repensar, talvez eu estou sonhando alto demais. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca escutei ninguém falando. Desse jeito como o senhor está falando. Porque assim, normalmente a gente vai em prova e não acha que vai bem. E aí você só aceita se não passou, e se passou, uma grata surpresa, né? Mas eu nunca vi ninguém falando, pô, peraí, se eu dei o meu melhor e não passei, talvez eu tenha que pensar o que aconteceu, porque não foi eu não ter dado o meu melhor. Foi outra coisa. Foi outra coisa. Talvez meu melhor não é suficiente para onde eu estou tentando entrar. Então, talvez a minha visão do que eu estou falando, da minha autoestima, está elevado demais. E eu preciso ter um pouco de talvez o seu melhor não dê conta de algum network que precise. E aí não adianta o quanto melhor seja. Então, tem coisas muito específicas de concursos. Porque você pode ser eliminado porque seu sindicato está errado. Na visão de quem está avaliando. Porque quando você tem uma orquestra que tem 100, 150 anos de tradição, ou mais em Europa, eles têm estabelecido o jeito de tocar. Eles tocam Mozart desse jeito, eles tocam Mendelssohn desse jeito, eles tocam Brahms desse jeito. E eles querem uma pessoa que vai entrar e tocar do mesmo jeito que eles fazem. Eles não estão interessados, a maioria das vezes... Anota, isso daqui é uma aula. Eles não estão interessados em treinar uma pessoa como tocar no estilo deles. Eles querem uma pessoa que vai entrar e ninguém precisa falar, não, filho, a gente não faz desse jeito, a gente faz assim. Aí a pessoa com completa condição de fazer isso, faz o ajuste e pronto. Só que ninguém quer ter que orientar. Você não vai entrando lá para ter aula? Não. Mesmo que seja mínima, coisa assim. Eles querem uma pessoa que vai entrar lá e vai tocar do jeito que eles... Tem o seu direito deles. Uma pessoa que, entre as qualificações, você sabe o estilo e o jeito que a orquestra toca. E normalmente você aprende isso fazendo aula com alguém que está lá. Aí começa a falar coisas, mas essa pessoa fez aula com uma pessoa que está lá, então isso está certo. Você quer tocar como a orquestra fazer? É meio lógico, né? É meio lógico. Não é só o fato de fazer aula com quem está lá. É que quem está lá vai te ensinar a tocar do jeito como as pessoas de lá tocam. E como a banca vai querer. Qual vai ser a expectativa. A gente aqui toca Beethoven desse jeito. Então, e até porque se é só por ser aluno de um fulano, não passa do probatório depois, né? Não, tem que demonstrar competência. Então, tinha toda essa coisa envolvido com concursos. Eu pensei, eu ia fazer concursos até lá, até chegar firme a passagem para o Brasil. Chegou a passagem para o Brasil, eu estava desempregado e eu pensei, bom, vou lá, eu vou experimentar. E eu vim. Aí o senhor experimentou praia? Experimentei a praia. Experimentou o clima. Caipirinha. Churrasco e rodízio. Olha, pensando bem. E aí o segundo ano ainda não completou. Então, o senhor veio, a princípio, na cabeça do senhor como uma experiência. Sim. Vou ficar esses 2 anos, depois eu vejo o que eu faço. Sim. E aí, que bom que não chegou o segundo ano ainda. E a viola... O senhor começou direto pela viola? Não, eu comecei no violino. Eu comecei como Suzuki Violino.
Ah, ok. Comecei com o Suzuki com 3 anos e meio. E eu passei para viola com uns 11, 12 anos. E como que... Já tinha gente na família do senhor que tocava? De onde veio estudar música? Não, a minha mãe viu... Meus pais eram imigrantes para o Canadá. Eles emigraram. Meu pai, ele era belga. Minha mãe era chinesa. Aí eles mudaram para o Canadá e foram para uma cidade no interior que chama Saskatoon. E Saskatoon é uma cidade de... era mais provável que eu ficava com viola caipira, porque é uma cidade... era uma cidade caipira. É uma cidade no meio dos campos de trigo. É uma região de Canadá, de 3 províncias que só produzem trigo, não tem nada lá. Mas em algum momento alguém tinha a visão de pensar que eles precisavam estabelecer e entender a cultura de Ásia. Ok. Então eles estabeleceram um departamento de estudos Far Eastern Studies, né, de estudos asiáticos, basicamente. Essa era a especialidade do meu pai. E então ele conseguiu um emprego logo e a gente mudou para lá. E minha mãe, que era chinesa, não conhecia ninguém lá, mal falava inglês. Ou talvez, não sei. Mas eu lembro que ela falava chinês, não lembro, mas eu sei que ela falava chinês comigo quando a gente era criança, era a minha primeira língua. E aí ela viu um dia na televisão, estavam estabelecendo um programa de Suzuki e ela me contou isso anos depois. Ela disse que ela achou, essa seria uma coisa legal, porque eu vou conhecer mais pessoas, meu filho vai conhecer mais pessoas, aí pode fazer um pouquinho de música, que seria muito legal. E foi assim. Foi uma coisa para se enturmar na comunidade de estrangeiros. Com certeza. É para conhecer outras pessoas. É só para conhecer pessoas na comunidade. E o senhor tem alguma memória de como foi essa iniciação? Não. Não muita coisa, não. Eu tenho algumas memórias da época, sabe? De uma professora que era japonesa, Mariko, era o nome dela, que tocava o violino com as fitinhas até um certo ponto, que a gente tinha uma aula individual uma vez por semana, uma aula em grupo uma vez por semana. É bem o modelo Suzuki mesmo. Assim. Minha mãe tinha aula também de violino, porque ela que tinha que aprender a fazer para poder saber como orientar em casa. Para formar o triângulo Suzuki, pai, filho e professor. Isso. Que legal. E aí ficou mais fácil para ela, porque ela colocou meu irmão 2 anos depois. Meu irmão entrou também, só que ela já sabia. E depois minha irmã. Então somos em 3. E todos fizeram. E os 3 seguem tocando? Não. E nem em casa? Acho que meu irmão toca um pouco. Minha irmã também toca um pouquinho violino, sim. Que legal. Ela toca um pouco também. E o que fez o senhor ver a viola e falar, pô, e esse aí? Eu acho que em todo programa de orquestra jovem, coisa assim, estão sempre procurando alguém para... Tocar viola, sim. para tocar viola. E na minha cidade não era diferente. Ele estava procurando e eu cresci rápido na adolescência, na puberdade. Assim, eu comecei a crescer. E com isso o violino ficava muito pequeno para mim. Eu tocava o violino e ficava... sabe, eu sempre tinha... Eu lembro disso trabalhando para tentar baixar os ombros, porque ficava assim. Para poder comportar o violino. Eu tinha que aprender a tocar assim. Aí eu pegava a viola e ficava assim. E estendendo os braços era muito mais confortável desse jeito do que o violino, que ficava assim para mim. E aí a viola era assim. Aí era muito, muito mais confortável. Então eu passei para a viola. Eu gostei do som. E o instrumento... Muito obrigado. Obrigado, né? Me agradou muito o som. E aí, na sequência, teve alguns sucessos tocando. E fiquei na viola. E quando que teve algum momento tocando que o senhor falou, acho que eu vou viver de fazer esse negócio? Não. Não, não, mentira. Eu tinha assim... acho que é uma experiência
muito importante, muito formativa para mim, era fazer parte de um festival em Canadá que chama National Youth Orchestra of Canada. E aí essa orquestra jovem, eles escolhem jovens do país inteiro com uma certa cota para cada região. Então, cada província eles têm que escolher 1 ou 2 mínimo, só para dizer que tem representantes desse província. Do país inteiro. E eu tinha sorte de ser uma região que não tinha muitas pessoas. Eu não sei se... Eu acho que no começo isso ajudou. Tocar viola ajudou, que tinha menos gente. Mas o que aconteceu foi que eu fui para este festival e tinha 10 ou 12 violistas do país inteiro. Eu vi que eu não era tão ruim assim de tocar. Eu estava lá no meio do grupo e com anos sucessivos eu virei um dos mais experientes e mais habilidosos. E isso me deu a pensar. Eu lembro claramente de ter pensado em algum momento, eu talvez possa fazer alguma coisa com isso como profissão. Porque, pelo jeito que eu estou vendo com os colegas que são de uma idade, uma escolaridade paralelo, eu posso competir com eles e eu posso sair bem. E antes, a princípio foi uma questão de, claro, gostar de fazer e cálculo, assim, pô, já estou fazendo isso bem, então já poderia trabalhar com isso. Mas antes disso, o senhor tinha alguma carreira que o senhor queria ter seguido, assim? Quando jovem, você é astronauta. Quando eu era jovem, eu era perdido. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Realmente não tinha ideia. Eu fui para música porque um dia um dos professores do departamento de música da universidade perguntou quais são os seus planos ano que vem. Tinha um festival de música anual. E aí esse festival de música tinha grupos onde você apresentava. Então eu apresentava com as outras pessoas que tinha dentro de uma certa faixa etária. E aí num desses aí esse professor apareceu e falou: parabéns, foi muito bonito. E quais são os seus planos para o ano que vem? Você está no último ano da escola, né, do high school, como que é, colegial, né? Está no último ano do colegial. E aí, que você já decidiu o que você vai fazer ano que vem? Eu falei, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer. Tentando responder de uma maneira muito respeitosa. Faço ideia. Não tenho ideia, não pensei nada. E ele, igualmente, formalmente e respeitosamente, por que você não pensa em vir aqui estudar aqui na faculdade? Eu cheguei em casa e contei para meus pais. Eu falei, nossa, o professor blá blá blá, assim, te convidou para fazer parte da faculdade. Nossa, que honra, tudo isso. Você tem que fazer isso. E meu pai era, como acadêmico, feliz de vida com a ideia que eu ia... Que estudar música? Estudar música. Ou estudar na faculdade. Ok. Fazer faculdade já era uma conquista. Nossa, isso é uma coisa que eu vejo que é muito legal... Quando é possível... Nem sempre é possível a pessoa começar cedo a tocar um instrumento, né? Bem cedo. Sim. Mas uma coisa que é muito legal é... Quando chega a 16, 17 anos, que é quando você tem que começar a tomar decisões que são meio que vão afetar a sua vida inteira... Sim. Você já sabe fazer alguma coisa e os seus colegas não sabem fazer nada ainda. Mas se tirava a viola, eu não sabia fazer nada. Mas pelo menos uma coisa. Pensa assim, quantos colegas o senhor tinha da escola que sabiam fazer qualquer coisa no nível em que o senhor tocava viola? Tinha muito tempo investido. Mas não é uma super vantagem, até para quem é pai que está assistindo, mãe, mesmo que não vai dar em nada, mas assim, se na hora que tá chegando na idade do adolescente, ou que tem que escolher alguma coisa para fazer, tá na frente de todo mundo que já sabe fazer pelo menos uma coisa bem. Pelo menos uma coisa bem já sabe fazer. E ainda que não vá carregar como profissão, quer o dinheirinho, vai tocar num casamento, vai... Tem isso, ou você sempre... Aquela coisa, filho, pega a viola e toca alguma coisa pra gente. E hoje em dia eu tenho certeza que minha mãe estaria me pedindo isso. Ela com agora 80 não sei quantos anos, eu tenho certeza que ela ia me pedir para tocar para ela uma vez por semana ou mais. O que acontece em vez disso? Uma vez por semana, a minha sobrinha, que tem 11 anos,
vai para casa da avó dela, casa da minha mãe. E aí ela passa um tempinho com a avó dela e depois eles abrem uma videochamada e eu dou uma aula de violino para ela. Que legal. Então eu dou uma aula, eu tenho ainda meu violino em casa, ele foi restaurado recentemente, e eu toco um pouco de violino. A única vez que eu toco violino. O senhor toca violino daqui? Não conta pra ninguém, viu? Que eu não sei tocar violino. Mas eu consigo, eu estou tendo que aprender. E aí eu fico na minha casa, aí eu dou 45 minutos de aula para minha sobrinha. A minha mãe grava essas aulas no iPad e para ela poder assistir essas aulas depois, porque aí a câmera está lá na sobrinha dela e o filho dela, os dois juntos, tá todo... Que bonito. Tá tudo muito lindo. Então o senhor dá aula de violino? A gente tinha feito essa pergunta, gente. Não dá aula de violino. Só para pessoas muito especiais. Eu brinco com minha sobrinha. Eu estudo com ela, mas eu não dou aula, não. Eu acabo estudando junto com ela, com o repertório dela. Mas eu estou impressionado, com 11 anos, ela está tocando... O que ela fez? Peças de concerto de Libério, Charles Libério. Um dos concertos do Wieniawski. Bravíssima. É uma coisa muito, muito difícil. Eu fico lá pensando, como que eu vou ensinar isso? Como eu vou fazer isso? Caramba, que maravilhoso. Mas ela tem aulas regulares lá também, ou o senhor é um professor? Sim, ela tem um professor que ela faz 1 ou 2 aulas por semana. O senhor dá aula como se fosse tipo festival, algo assim? Algo assim, sim. Era uma coisa assim, eu ajudo ela a estudar. De família, que legal. Sim, ela, eu acho que ela não estuda muito para as aulas comigo, porque a gente estuda junto, na verdade. Aí eu sempre falo para ela, o que você quer? Aí, onde você está tendo dificuldade, onde eu posso te ajudar? Isso. Então, ela tem toda a programação das coisas que ela está fazendo. Então, eu não faço uma programação de técnica, nem de escala, nem de repertório, nem nada. Eu ajudo com o que ela está preparando para a professora. Que bonito. Dela. Então, isso... Que bonito. E como o senhor se sente ajudando assim, a sobrinha? Muito bem. Claro, eu quero ver minha sobrinha... Sabe, é legal ver ela, aí eu acabo conversando um pouquinho com minha mãe depois também. Minha mãe fica tudo feliz porque tá vendo os dois, aí eu toco um pouco, ela toca um pouco, ela me vê instruindo, aí depois ela fica elogiando. A gente se sente bem com isso. E esse professor que no festival comentou com o senhor disso da viola, é o professor da Yale? Não, esse é em Saskatoon. Ok. Esse era o professor em Saskatoon. Do Yale era Jesse Levine é o nome dele. E como o senhor fez essa ponte de onde o senhor morava para depois ir para os Estados Unidos? Então, primeiro eu fui para Indiana e eu fui estudar lá porque tinha amigos, colegas que estavam estudando lá e tinha um contato legal lá. Eu acabei fazendo uma prova para entrar lá e acabou dando certo. E esses colegas o senhor conheceu de música do Canadá mesmo? Sim, eu tinha uma amiga que estudava violino lá. Aí quando eu estava procurando algum lugar para ir, eu estava pensando em Toronto, pensando em Montreal, que são os principais centros. E ela falou, por que você não pensa em Indiana também? Tem professores excelentes aqui. Aí eu fiz uma prova para entrar lá e acabou dando certo. O senhor, até o presente momento, o senhor estava lá no Canadá fazendo aula? Não, eu estava trabalhando. O senhor estava trabalhando? Estava trabalhando. A gente pulou uma etapa, mas basicamente eu fiz faculdade de 17, 18, 1 ano e meio. No segundo ano da faculdade, abriu a vaga de espala das violas na minha cidade, que tinha uma orquestra de comunidade, no sentido do que era semi-profissional. Então tinha um núcleo de 10 profissionais, que eram um quinteto de cordas, quinteto de sopros, que eram músicos que mudaram para Saskatoon para assumir esses postos. E aí o violista foi embora. Aí eu fiz a prova e
preparei a prova no National Youth Orchestra com um professor orientador de viola de lá, um senhor grego, chamava Stephen Kondax, e ele foi professor de uma geração de músicos no Canadá, de violistas. Era professor no McGill e tinha grandes histórias. Muito engraçado. Ele me ajudou a preparar. Eu lembro um dia eu tinha que estudar, acho que o excerto era Ma Mère Loire, do Ravel. Tem um solo, e aí essa é uma das coisas que eles pediram. E ele estava falando, eu acho que esse solo é assim, mas deixa eu ver, vou tentar lembrar, eu estou sem a parte aqui, mas volta amanhã, no dia seguinte eu vinha, ele tinha escrito na lousa o solo inteiro. Não conseguiu achar? Não achei, vou escrever. Ele lembrou, eu acho que ele foi tocando, lembrando, não é isso, não, peraí. Aí ele lembrou, ele notou o solo inteiro. E na época não tinha celular para bater foto, para copiar, né? Então eu copiei. É na época que o pessoal, estudante de música, andava com um caderno pautado, né? Ninguém anda mais com um caderno pautado. Não. Que eu saiba, pelo menos. Não precisa. Não precisa mais. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei por 4 anos. E depois de 4 anos eu pensei, eu acho que eu tive uma conversa com alguém, ou eu pensei, mas... uma mistura de conversa e de pensar, eu poderia ficar lá em Saskatoon a vida inteira fazendo esse trabalho, fazendo esse emprego, ganhando muito pouco, mas para mim, que tinha 18, 19 anos, era muito. Mas de imaginar sustentando uma família, isso era impossível de pensar. Pensei, ou eu fico aqui, ou eu preciso ir embora logo, porque senão eu vou me enraizar aqui e tchau. Então, esse foi basicamente o que provocou ir para a Indiana. A mudança para a Indiana. Então, em Yale, o senhor estava fazendo um mestrado? Isso, o Yale foi depois. E o senhor já engatilhou logo em sequência? Eu fiz os 4, 5 anos na Indiana. Estava lembrando uma coisa, estava procurando uma coisa. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho, eu não consigo achar. Um documento que eles têm um processo onde, no fim do processo, se você tem sucesso, você ganha o que chama do Performance Certificate. E o Performance Certificate é assim... você precisa fazer obrigatoriamente um recital em vários momentos da sua carreira acadêmica na Indiana. Então, para bacharel, você faz no seu 3º ano e no 4º ano. No mestrado, você faz, eu acho que talvez 1 por ano também. No doutorado, você, dentro de 5 anos, você tem que fazer 6 recitais, algo assim. Eu não sei exatamente os números desses outros cursos, mas eu sei que tinha 2 recitais para fazer no bacharel, que é o que eu estava fazendo lá. E aí, uma prática excelente que eu observo até hoje, um mínimo de, acho que 6 semanas antes, você precisa apresentar o programa do seu recital para uma banca de professores. Então, seu recital precisa ficar pronto. 6 semanas antes. 6 semanas antes. E essa é uma coisa que quando eu estou trabalhando com meus alunos que estão trabalhando com prazos dentro da academia da USP, por exemplo, ou por fora, a gente procura estabelecer essa norma de ter o programa pronto 6 semanas antes. Aí você tem ainda 6 semanas para fazer todos os pequenos ajustes. Nossa, isso para o Brasil é surreal, né? Porque aqui, pelo menos assim, da minha experiência... Um amigo meu falou. É assim... Você tá estudando até 10 minutos antes de subir no palco. Não, mas isso não quer dizer que você não faça isso. Não, eu digo assim... Você faz isso também. Eu digo assim... 6 semanas... Eu vou falar o português mais claro. 6 semanas antes, você tá na praia. Não tá pronto. Não tem nada pronto. Você nem começou a ler 6 semanas antes. Você vai começar a ler... Pô, falta 1 mês, né? Não, dá pra jogar um pouco mais de videogame. 3 semanas. Tá, deixa eu dar uma lida. E aí vai engatilhar. Tô exagerando, mas é mais ou menos assim. Mas você imagina se você se programa desse jeito? Porque você vê o que é super interessante.
quando a gente tem um prazo para preparar alguma coisa, a gente consegue produzir uma quantidade impressionante de progresso em curto tempo, quando tem algum prazo em cima da gente, sabe? A gente pega, estuda, sabe? Com mais intensidade, com mais concentração, talvez com mais tempo, tudo isso. E aí, de repente, você tem um tempo produtivo intenso de 3 dias, 1 semana, 2 semanas, talvez. Imagina se você pudesse trabalhar nesse nível de intensidade o ano inteiro, como seria a produção. Eu acho que os artistas que têm sucesso conseguiram, de alguma maneira, fazer isso, trabalhando num nível de produtividade extremamente alto. Se organizando muito bem, tendo data para tudo. Isso. Então, eu acho... É uma prática que, se eu conseguisse estudar nesse nível de intensidade o tempo inteiro, quem sabe o que eu estaria fazendo hoje. Tem uma convidada nossa, professora doutora Ana Murakawa. Ela falou uma frase ela me fez a tese dela sobre processo de estudo, um negócio assim. Legal. E aí ela pega e fala uma coisa muito interessante, que é: não importa o tempo que você tenha para fazer algo, para realizar algo, você vai levar todo esse tempo para fazer. Então, assim... E aí, quando você para pensar assim... E ela fala no sentido de... Se você se dá 6 semanas, por exemplo, para preparar algo, você vai terminar de preparar no último dia da 6ª semana. E aí, a parada é você achar qual é o seu optimum. Porque se você der um ano para você mesmo fazer um negócio... Você poderia fazer em 2 semanas. Mas se você se deu 1 ano, você vai demorar 1 ano. Vai ser bem tranquilo o processo. Exatamente. Então, isso que o senhor está falando faz muito sentido. O senhor coloca a deadline, ao invés de ser no dia do recital, 6 semanas antes. Essa é a deadline. E aí você vai fazer no prazo que você tem até essas 6 semanas antes. E aí o resto do prazo é para refinar, para fazer o acabamento, vamos chamar assim. Exatamente, os pequenos detalhes, né, de trabalhar. Então, no processo do recital lá, eu tinha que fazer isso. Essa banca pode te nomear para a próxima etapa do Performance Certificate, que é, se você é nomeado, que foi no caso, é convocado todos os professores de cordas para assistir seu recital, que é aí você vai querer mais 6 meses. 6 semanas não parece tanto tempo. Mas no caso, assim, o Ginkgo não estava mais vivo, ele tinha falecido faz 2 anos, mas estava lá o Janusz Starko, estava lá os violinistas, o Franco Gulli... Todos os professores de música... De violino, de cordas. De cordas, ok. Departamento inteiro de cordas. Yuval Yaron, do violino, Henry Kowalski, Nelly Kolnikov, todos os professores da época. E eles precisam ver, e você precisa ganhar, tipo, 95% dos votos deles. Desse banco. Ele precisa ser, eu acho que ele pode ser pode ter um que não vota a favor, mas ele precisa ser quase unânime. E se você passa nesse, você precisa repetir seu recital logo futuramente por uma banca especial composta dos que eles chamam dos Distinguished Professors da escola. E esses Distinguished Professors são cadeiras destacados para professores que são realmente pessoas fora da curva. Fora da curva na profissão. Então, tinha uma cantora que era do Metropolitan Opera, tinha o Menachem Pressler do piano, que era o pianista que tocou com Antônio Menezes no trio, com Daniel Hope. Enfim, e tinha uma seleção assim de pessoas de outros instrumentos. E, de novo, você tinha que ganhar assim 90% dos votos. E com isso, se você passava em todas essas etapas, você recebia... Me desculpe, olha só. Que falta de ligação. Pronto. Vocês vão editar? Não. Você segue a conversa fluida, exatamente.
Acabou o tempo? Não. 6 semanas? Deu 6 semanas. Tem que fazer meu recital daqui a pouquinho. Deixa eu até ter certeza que não tem mais nada pra tocar aqui. Não tem mais nada. E aí o senhor ganhou esses... Foi passando essas etapas e ganhou esse certificado. Ganhei isso. E eu estava procurando... Eu recebi, eu tenho ele em algum lugar. Eu queria colocar ele como coloquei ele na minha casa. Não consigo achar. Está lá em algum lugar. Cara, e não tem como o senhor ligar na universidade? Sim, eu acho que eles podem fazer outro. Eu pago uma taxa, eles vão emitir outro, vai chegar daqui 8 meses. Nossa, e como... Isso... Quanto por cento, mais ou menos, Bom, nem todo mundo quer fazer esse tanto de recital, né? No ano que eu estava lá, eu acho que tinha da faculdade, da escola, de mais ou menos 1.200 ou 1.500 alunos de música, 2 pessoas. Nossa, é muito. Muito difícil, né? É pouca gente. Muito pouco. Muito pouco. E era o prêmio que todo mundo quer. Eu acho... Na América do Sul, duvido que tenha outro violista. E não sei se tem outro músico. Deve ter algum outro músico em 20 anos. Deve ter alguém que ganhou esse prêmio aqui trabalhando na América do Sul. Mas, de viola, nos 5 anos que eu estava lá, eu acho que tinha uma outra violista. Tinha mais um violista que ganhou esse prêmio também. Porque a classe de viola era muito forte. Era muito, muito boa. Então, essa foi uma das coisas que eu tenho mais orgulho, que eu não consigo descobrir. Mas vai dar certo. Alguma hora eu acho. Vai dar certo. Eu vou o senhor se mudou muito quando estava aqui no Brasil? Não. Está em alguma caixa, em algum lugar. Mas tá lá guardado. Em algum lugar que eu guardei para não... Dentro de um Kreutzer da vida. Dentro de algum envelope para protegê-lo. Porque como era um documento muito especial, uma coisa muito especial, eu guardei ele para não ser danificado, alguma coisa, não ficar... E aí perdi. Acontece. Guardei num lugar especial para proteger. Um lugar onde ficaria tão seguro que nem o senhor acharia depois. Então tá excelente. E aqui no Brasil teve, nesse período, algum reconhecimento que vem na cabeça do senhor assim, que pro senhor foi muito legal também? De alguma coisa, algum concerto? Alguém falou alguma coisa? Não. Não, eu nunca ganhei um prêmio, por exemplo, aqui no Brasil. Mas a gente teve muitos... Eu tenho algumas esferas de trabalho, né? Eu trabalho como músico de orquestra. Aí o ZESP recebeu como um grupo muitos prêmios, muitos elogios. E aí o feedback do público é sempre uma afirmação disso. Mas individualmente, eu trabalhei durante muito tempo como violista do quarteto do ZESP. Tive muita sorte de trabalhar com gente incrível do oboé, com Heinz Holliger, com um clarinetista incrível inglês, como que é, Michael Collins. Foi professor do Ovanir também, da nossa orquestra. Foi incrível trabalhar com ele. De flauta com o Emmanuel Pahud, do Philharmonic de Berlim. Foi uma experiência incrível. E de cordas também. Mas teve um reconhecimento que o senhor ganhou, não no Brasil, mas estando no Brasil. Na verdade, eu não sei se foi estando no Brasil, agora parando para pensar. Porque eu fiquei sabendo que um CEO ou algo do tipo de uma das maiores marcas de música do planeta Terra, de música clássica do planeta Terra, é fã pessoal do senhor. Fã pessoal? Sim. Do que é isso? O pessoal da Peter Infeld, da Thomas Chick Infeld. Da Thomas Chick? Ah, é? Não tem uma história assim? Que alguém tava na internet, alguém muito importante tava na internet, viu o vídeo do senhor tocando? Não sei. não, realmente não sei. Eu tenho um relacionamento de ser eu endosso os produtos da Thomas Chick faz uns 7, 8 anos. Mas como isso aconteceu?
Como isso aconteceu foi através de um contato com o filho da dona. E como que ele conseguiu o contato do senhor? Eu sei onde você... Ok. Eu entendi a história. Tá. Entendi a pergunta e a história que você quer que eu conte. A história é a seguinte. O filho da dona do Thomas Dick me convidou a ser um representante artista deles. Tipo, dizendo, eu uso as cordas do Thomas Dick porque eu acho que aí eles em troca eles me dão cordas. Eu não uso. Mentira, eu uso sim. Eu uso sim, mas eu usaria mais. Tô brincando. Eu já estava usando. Eu já estava gostando, então caiu como uma luva para mim. Não teve que fazer nenhuma troca. Mas como isso aconteceu foi um pouco interessante. Eu acho que essa foi a história que você estava lembrando, que eu resisti durante muito tempo às redes sociais. Eu fui muito, muito tarde de abraçá-los e sempre olhava eles com muita desconfiança sobre invasão de privacidade, com coleta de danos e tudo isso. As próprias... Olhar, na verdade, não quem está postando, as próprias empresas que controlam a parada, né? E de desconfiar, de querer tentar manter talvez um pouco de anonimidade ou de não ficar catalogado. Então, não abri um Facebook, eu não tinha Instagram, não tinha nenhuma dessas coisas. E aí um dia eu fui convidado... Perdão. O senhor quer que eu desligue o ar-condicionado? Não, fiquei seco. Eu fui convidado para dar aula no Festival de Campos. E era a primeira vez. E aí, na mesma época, eu acho que tinha um concerto com Parrot e tinha algumas outras coisas acontecendo. Aí minha esposa falou para mim, escuta, você está fazendo tanta coisa legal e incrível e ninguém sabe. Eu falei, mas eu não ligo para isso. Eu não estou nem aí se alguém sabe, se as pessoas sabem ou não sabem. Eu faço meu trabalho e pronto. E ela falou, não, mas sabe, as pessoas valorizam isso aqui e eles deveriam saber o que você faz, porque não tem nenhuma pessoa no Brasil que faz as coisas que você faz. Ninguém toca com essas pessoas e dá aula aqui e tem os alunos que têm esses sucessos e blá, 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 blá. Por que você não, pelo menos, divulga um pouquinho disso? Aí eu, tá bom, vamos, ok. Tá bom. Vamos gravar esse vídeo aqui. Aí abri uma conta do Facebook e comecei a postar coisas. E foi lá que eu conheci o filho do dono do Thomas Dick, que me escreveu, eu lembro exatamente o que aconteceu. Ele me escreveu para me oferecer um jogo de cordas de graça para provar de um produto novo. Ele falou, a gente tem um produto novo que chama Peter Infeld. Coincidência. Não foi em homenagem ao senhor? Pra mim tinha sido em homenagem. Foi uma ex-aluna daqui de Cotia, que falou isso uma vez pra mim. Que achava que essa corda era com o meu nome. Não. Mas ele me ofereceu um jogo de cordas de graça e eu pensei, nossa, um jogo de cordas de graça? Claro, vou provar. Eu provei, cara, adorei a corda. Eu postei uma foto tocando a corda. Por acaso, o Zesp foi tocar no Teatro Municipal do Rio. Postei uma foto no Teatro Municipal do Rio com a corda e tudo isso. E 6 meses depois, recebi um e-mail. Equipe, você põe um pouquinho mais de água aqui para o professor, por favor? E aí, desliga o ar-condicionado. E aí foi... Muito obrigado, você é linda, viu, equipe? Obrigado. E aí foi assim que começou. Mas como a minha esposa gosta de me lembrar, foi tudo por causa dela. E ela não está errada. Não ela tá certíssima. E o senhor foi resistente às redes sociais além dessa coisa boa que aconteceu, né? Digamos assim, o que mais o senhor lembra de aconteceu de legal por causa das redes sociais? De o senhor se expor um pouquinho mais. E olha que o senhor ainda é bem discreto, na verdade, né?
nas redes sociais? O senhor posta algumas coisas. Eu acho que eu sou discreto, sim. Não, você tem alguma outra coisa que você está pensando? Porque não. Se é uma dessas perguntas que você já sabe a resposta. Não da... Uma coisa que é legal foi de reconectar com as pessoas da minha cidade e também das minhas faculdades. As pessoas da Indiana e depois as pessoas do Yale. Quando eu terminei no Indiana, eu acabei indo para o Yale e tinha perdido muito contato, porque eles estão na América do Norte, eu estou aqui na América do Sul. Perdi totalmente contato com eles, né? Não encontro eles em nenhum lugar. Então, essa foi uma coisa muito boa de ter contato com essas pessoas nas redes sociais. Fora isso, que eu saiba, não, mas provavelmente ajudou um pouco na divulgação. Mas de forma indireta, né? Mas como eu falei para você, ou como você comentou, desculpa, eu sou relativamente discreto, né? Eu não estou muito ativo. Então, de vez em quando eu me empolgo, eu posto alguma coisa. De vez em quando tem vídeos legais de viola e harpa. Tem vídeos legais da duo, da viola e harpa, sim. A gente grava. Eu toco bastante com solo. A gente tem o Duo Portinari, que foi... O nome, na verdade, veio porque eu tinha, antes da Quarteto USESP, eu tinha Quarteto Portinari, que era um projeto que eu tinha durante muitos anos com 3 colegas da USESP. E acabei saindo do Quarteto Portinari para tocar na Quarteto USESP quando eles precisavam de um violista, uns 12 anos atrás. Hoje o senhor, pelo menos do meu conhecimento, atua mais fortemente em 2 frentes, vamos chamar assim. Uma frente de performance, seja tocando em orquestra, quarteto, duo ou solo, e como professor da Academia do USESP. O senhor está na UMESP ainda? Não. Ok, professor da Academia do USESP, festivais, enfim, aulas particulares. O que o senhor acha que é a grande diferença de tocar, ou não necessariamente diferença, mas habilidades diferentes de tocar bem ou de tocar num bom corpo artístico e de dar aula? Porque não necessariamente saber fazer um é igual a saber fazer o outro. Eu acho as 2 coisas precisam de conhecimentos distintos. Precisam de habilidades distintas de conseguir dar aula. Porque para dar aula, você precisa saber comunicar os seus conhecimentos de uma forma que um aluno vai entender, vai conseguir fazer o movimento que você está propondo corretamente. Então, você precisa ter o poder de comunicação. E tocando, você também precisa comunicar. Só que você está comunicando umas coisas não pedagógicas, não instruções. Você está comunicando coisas um pouco mais artísticas, mais criativas. Então, você comunica uma coisa, as pessoas absorvem, apreciam. A gente espera que eles sentem um pouco de prazer, um pouco de alívio com os problemas do dia a dia que eles estão, né, um pouco de lazer, seja qual for. E então eu acho as 2 coisas precisam de habilidades diferentes, porém tem um pouco de paralelo também. Você precisa ser um bom comunicador para fazer ambos. Um outro. Né? Tipos de comunicação diferentes, mas tem que ser bom nesses tipos. Mas você precisa saber comunicar. E uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, eu lembro claramente que era só uma divisor de água. Quando a gente fazia processo seletivo para professor na ULM, na IMESP depois também, uma das coisas era de falar para o professor, pedir para o professor explicar alguma coisa. Tipo, vou pegar um exemplo aleatório aqui. Como que você ensina détaché? Aí eles começam com coisa preparada. Eu falo que ele blá 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 blá, assim. Não, mas especificamente,
E aí começou uma coisa assim, onde eu pegava o instrumento e fingia que eu era assim... Completamente iniciante. Saco de batatas. e aí eu falava, como que você produz som na viola? E aí eu ficava lá, eu pegava o arco assim. Tá, então como você segura o arco? Aí eles falavam, você coloca esse dedo aqui. Aí eu colocava... Propositalmente de sacanagem. Errado. Mas para ver de qual maneira a pessoa respondia e qual maneira a pessoa corrigia. E se a pessoa conseguia articular verbalmente, ou se precisava articular verbalmente, ou se conseguia... Cara, de alguma maneira chegar na finalidade de corrigir e colocar uma pegada de arco básico, razoável, que seria para mostrar se a pessoa tinha habilidade de comunicação. Que interessante isso. Eu vejo muitas provas para professor que a única prova é a pessoa tocando. Para professor? Exato. Então, assim, tocar é a faixa inicial, vamos chamar assim, né? Você toca, ok. E agora... Consegue passar isso para outra pessoa. Eu acho que precisa... Eu ia gostar de... Eu gostaria de ver como a pessoa... E na prática, os processos seletivos que eu presenciei... Não teve nenhum no Yale, quando eu estava lá. Mas teve em Bloomington, teve alguns em Indiana. E aí, esses processos seletivos, eles eram assim... Tinha várias coisas aconteciam em comissões, em reuniões, em salas de avaliar e tudo isso, para chegar no ponto de ter uns 2 ou 3 nomes que convidava, e uma das vagas era uma cadeira de viola, professor de viola. Então, eu estava bem no meio desse aqui, curioso, e acompanhando, e interessado. E aí vieram professores e entre as outras coisas, eles tinham que fazer um masterclass. E nesse masterclass estavam presentes todos os professores das cordas. A mesma banca. Só que avaliando o professor, avaliando a pedagogia, avaliando a qualidade das ideias, o nível do trabalho, se ele estava fazendo coisas simples ou se era digno do nível do que Indiana procurava. E, evidentemente, a comunicação, se tinha como articular e se conseguia um bom resultado com o aluno, que uma coisa que esses professores faziam a vida inteira fazendo isso, né? Aula de 40 minutos a 1 hora de aula individual e com a esperança que no final desse aqui o aluno vai tocar melhor do que quando entrou na sala. Então, fazia parte do processo, era super interessante. O senhor acompanhou esse processo na Yale enquanto aluno? Na Indiana, enquanto aluno. Depois, fez parte da seleção aqui no Brasil enquanto professor. Como... Eu conheci o senhor quando o senhor era coordenador da ULM na época. Sim. E como é coordenador de cordas, das cordas, né? Ou era coordenador geral? Coordenador de cordas. Ok. Como que é ser coordenador de uma escola como a ULM, como a EMESP? Muito trabalho? Muito trabalho do Excel. Era muito trabalho do Excel, porque era uma coisa de equilibrar, de dividir alunos e manejar carga horária individual do professor, repor alunos quando sai um aluno, o professor precisa trocar de dia, aí você precisa remanejar todos os alunos e coisas assim, muita coisa administrativa. Muita coisa chata para fazer. Mas eu fiz durante um tempo que eu gostava de fazer isso. E esse era o lado desagradável, digamos, esse lado. Mas, por outro lado, tinha um lado muito legal, que era de ter contato, de conhecer muitos alunos, porque eu gostava de conhecer eles, eu gostava de assistir às bancas de todo mundo, porque eu acho que era uma parte da responsabilidade também, de estar presente o máximo possível. Eu não conseguia assistir todos, mas eu tentei o máximo de acompanhar, de ver bancas. Eu devo ter visto suas bancas uma vez ou outra. Eu acho que a maioria delas eu lembro do senhor lá. Então, eu estava lá e uma parte para conhecer os alunos e uma parte para ajudar os professores a formar
basicamente a maneira que a escola seria, sabe? De ajudar os professores, porque eu não queria chegar e impor e falar, tem que ser assim, 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 assim. Tinha certas coisas, sim. Tinham certos níveis mínimos. Chegava um professor, acontece uma coisa tipo assim, os alunos têm que tocar uma certa escala, né? Como uma obrigação, eles têm que tocar certas escalas para demonstrar mínimas para esse nível. Aí chega um aluno tocando a escala extremamente infeliz com a afinação, e o professor falando que tá maravilhoso, que é que você Aí fica, olha, veja bem, vamos conversar um pouquinho. Então, de tentar ser diplomático no meio disso também. Mas, de forma geral, eu acho que foi interessante. Uma das coisas que eu tentei fazer lá era de tentar botar instrumentos nas mãos das pessoas mais cedo. Eu acho eles tinham uma estrutura na escola que eles estruturaram ou reestruturaram em IMESP quando passou para a gestão atual da Santa Marcelina. A equipe pedagógica lá com Paulo Zubin e os assessores todos, eles fizeram uma coisa modelada no Conservatório de Paris que é por idade. Né? Então você tem 4 ciclos e cada ciclo você tem 3 anos. Isso, duração de tantos anos e certas idades. Mas o que acontece que é diferente para alunos sérios de música contemplando uma carreira em música, seria uma vantagem começar mais cedo. Quanto mais cedo você começa, mais anos de instrumento você tem. Até chegar na idade de fazer alguma coisa. Até chegar, é isso. Nossa, tem um... O senhor falou agora, eu estou fazendo um curso de formação de professores, como aluno, né? Estou fazendo um curso de formação de professores com um professor lá dos Estados Unidos, que aí é online, eu faço daqui de casa mesmo, está tudo certo. Legal. Mas aí ele falou uma coisa que tem a ver com o que o senhor está falando. Sobre a importância de começar... Se você deseja que o seu filho, que os seus alunos tenham uma carreira musical, começar eles o mais cedo possível e levar eles até o mais alto nível possível até os 14 anos de idade. E quando ele falou isso, eu fiquei assim, tá, mas por que até os 14 anos de idade? E aí ele explica, porque é quando adolescentes começam a ter coisas demais na escola. Se eles já estão num alto nível nessa idade, dificilmente eles vão parar, mesmo que eles não vão seguir música, mas dificilmente eles vão parar de tocar um instrumento. Dificilmente eles vão parar de... Eles já fazem bem demais para só... É a época que fica sobrecarregado e a época que começa a pensar o que eu vou fazer. Exatamente. E começa a direcionar os estudos para as ciências, para a criatividade. E aí você já está super avançado em uma atividade, pô, vou continuar fazendo isso que eu já estou fazendo desde os meus 3 anos de idade, sei lá. Então, tá bom, vamos fazer faculdade de música. Exatamente, que foi o caso do senhor, por exemplo. Foi, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho, o que eu observei, desde que eu cheguei aqui, é que o talento musical que brasileiros têm é incrível, assim. O talento nato, assim, a afinidade musical, simplesmente de nascer com... é incrível. Mas o que não tem... em muito lugar, tem um ou outro lugar que tem alguma coisa, mas o que não tem, de maneira geral, é aulas de instrução para pessoas extremamente jovens. E aí a IMESP estava recebendo o mais novo, uns 8, 9 anos de idade, aí eu comecei a ver como que a gente pode fazer para puxar a idade para baixo, começar mais cedo. E aí, quando eu saí de lá, eles tinham turmas com 6 e 7 anos. Que legal. Com professores especializados também, com a Cristina, Miriam e qualquer outra, a Adriane, tinha mais uma. E no cello também tinha professores fazendo grupos, assim, fazendo orientação em grupos e... E agora, uma coisa interessante, a gente vê várias definições de talento. O que para o senhor é talento? Qual seria a definição do senhor? Eu nunca pensei. O senhor falou que no Brasil tem... um tipo de talento nato diferente. Nesse sentido, o que eu... Música é uma coisa difícil de quantificar, é a palavra?
Mas você vê que uma pessoa, o jeito que eles cantam é musical. E a outra pessoa canta e não é muito musical. Então, a pessoa que tem um certo talento para música vai cantar de uma maneira mais parecido mais interessante. Uhum. Então, esse eu digo talento. Mas eu acho a expressão disso no instrumento é o que eles aprendem muito tarde. E a gente já teve vários casos de pessoas que, por exemplo, começam no violão e passam para o violoncelo. Tem um rapaz que fez isso e está fazendo muito sucesso, tá tendo uma carreira admirável, tá tendo muito sucesso. Mas se ele tivesse começado o cello com 3 ou 4 ou 5 anos, ele estaria, com certeza, ele teria ainda mais. O que ele tem agora é impressionante. Ter talento musical é igual a ter talento físico no instrumento? Não, porque eu acho que talento físico existe a ideia de pessoas com que o instrumento cai naturalmente, né? Ele simplesmente eles mais fácil. Você põe o instrumento na mão, os dedos caem no lugar certo. Aí tem outras pessoas que você põe o instrumento na mão deles, as coisas caem todos errados. Aí vem tensão, eles pegam assim, sabe, e não conseguem achar um jeito que nem agrada você como professor, a gente como professor, nem eles como instrumentista, porque eles não conseguem fazer coisas porque tem tensão, a coisa pega errado. Então tem talento nesse sentido das pessoas que tem que leva jeito para tocar um instrumento naturalmente. Você põe um arco na mão da pessoa, e aí tem pessoas que têm a mão macia e outras pessoas que simplesmente não importa o que você faça, ou quantas semanas você faz, eles continuam com dificuldade, eles se esforçam, são inteligentes e sabem o que precisam fazer e tentam fazer, fazem os exercícios, fazem todas as coisas assim, mas a coisa não vem fácil para eles. Só demora um pouco mais. Demora um pouco mais, ou muito mais às vezes, porque mas é possível aprender. Com esforço e boa intenção. Agora o senhor falando que me clicou que não é necessariamente a mesma coisa, né? Qual? Ter talento musical e ter talento prático. Não, uma coisa é digitação. No instrumento de produzir som, é fazer uma coisa básica. Porque eu já vi gente, por exemplo, que tem muita dificuldade de tocar um instrumento e que demonstra tecnicamente essa dificuldade de tocar um instrumento, mas é extremamente musical. E o contrário também, gente que tem uma super facilidade tocando e que não expressa musicalidade nenhuma. Sim. Então, a primeira talvez precisa procurar outro instrumento como um canal. Ou um outro professor, de repente. Talvez. Mas se seu professor é competente e está fazendo... Sim. Então, a questão não é o professor, não é a orientação, mas é simplesmente que não é o veículo certo para a pessoa de se expressar. A não ser que ela queira investir quanto tempo tiver, né? Se a pessoa tiver com pressa, talvez troca de instrumento. Ou se a pessoa adora o violino e é o violino. Não, mas eu gosto do violino, quero tocar violino. Então, fica no violino, é isso, mas pode ser que outros instrumentos, um instrumento de sopro, alguma coisa que não apresenta os desafios de fazer uma corda vibrar. E tem uma coisa de cordas friccionadas, violão também, mas as cordas friccionadas é um pouco mais. Essa coisa de fazer com as duas mãos movimentos completamente diferentes, né? Porque o piano, beleza, você tem uma mão funciona de um jeito diferente do que a outra, mas as duas mãos estão fazendo o mesmo movimento para a mesma direção. Basicamente, sim. Flauta, sopros em geral, tirando o trombone, meio que as duas mãos estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Cordas friccionadas, você tem isso, você tem... Olha, isso, aí ao mesmo tempo que isso. Quantas vezes você viu mudança de posição brusco acompanhado pelo mesmo movimento? Velocidade no arco. O mesmo movimento. Porque você tem que fazer isso, então... Se a pessoa vai tocar mais forte aqui,
enfia o dedo aqui também. Enfim, tempo. Por isso é importante de começar o mais cedo possível sempre, né? Mas mesmo assim, não, já às vezes eu faço. Então, estou falando de mim. E assim, eu sempre costumo falar que o mais cedo possível, para quem tem 3 anos, é 3 anos. Para quem tem 50, é 50. Porque não tem como você fazer mais cedo do que a idade que você tem, né? Então, se você está falando de preparar uma pessoa para uma carreira em música, uma pessoa da idade de um filho e encaminhar para uma eventual carreira envolvendo, tocando esse instrumento, aí você precisa começar quando está nos single digits, né? Isso falando da carreira específica que nós estamos falando, que é ser músico de uma orquestra sinfônica, por exemplo, uma boa orquestra sinfônica, por exemplo. Existem vários casos de pessoas que começam mais tarde que conseguem, é bem mais difícil, tem que ver o quanto de esforço você quer pôr. Exigem outros fatores externos que não estão no controle de todo mundo, como facilidade natural e todas essas coisas. Mas para quem quer aprender como hobby ou com outras profissões, tocar em casamento, tocar em evento, tocar para família, tocar para não sei o quê. Na igreja. Tocar. Você pode começar. Qualquer idade. Para fazer qualquer coisa, pode começar com qualquer idade. Só que vai ser mais difícil ou mais fácil, dependendo. Sim. Mas eu acho que a coisa é que você precisa ter desejo, você precisa ter paciência, você precisa ter tempo, você precisa ter boa orientação. Exatamente. E, professor, como foi dividir o festival com professores de violinos extraordinários lá em Carazinho? Eu fiquei feliz que eles optaram por violino e não por viola. Porque, como viola, eu faço um complemento, mas eu não concorro. Não tem concorrência. Como surgiu esse convite de Carazinho? O Carazinho que eu lembro do convite, o Cordella me procurou um dia, o Fernando Cordella me procurou um dia e me escreveu. Mas ele talvez tinha falado em Carmelo, de ter me indicado. Eu acho que talvez o Carmelo tinha dado a sugestão, eu não tenho certeza. Que legal. E como foi para o senhor o festival? O festival foi excelente. O festival é muito, muito, muito boa. É um ambiente muito, muito bom. Infelizmente, o Rio Grande do Sul está passando por nesse momento que a gente está gravando agora. Catástrofe, coisa catastrófica lá. Então, espero que está tudo bem com eles. Também. Você disse que eu posso falar coisas desse jeito. Pode falar o que você quiser. Alguém tiver com condições de mandar alguma ajuda para a galera lá. Hoje eu postei, inclusive, fiz um post, eu fiz uma doação hoje de manhã. E aí, no meu Instagram, pelo menos, tem um monte de gente... tem algumas pessoas. Ai, mas eu vou doar para o Estado. Ai, mas não sei o quê. E a minha questão é, enquanto a gente está tentando ver de quem é a culpa, tem gente passando fome e precisando de roupa. Precisando de casa. A gente teve um movimento dos músicos, a Associação dos Músicos da USESP vai mandar uma ajuda. E o presidente da Associação dos Músicos de lá, da OSPA, é um ex-academista da Academia da USESP, é o Rafael. E o Rafael estava falando com o nosso presidente e estava dizendo, olha, a coisa está muito grave, o que a gente precisa mais nesse momento agora, as pessoas aqui, a gente precisa de colchão. A gente não tem colchão, mas a gente separou uma mala de cobertas que a gente vai levar lá hoje no correio. Agora, se fantástico. você está ouvindo e ainda está acontecendo isso, sabe aquela coberta que você guardou para visita, que nunca foi na sua casa? Tira do guarda-roupa, dá uma lavada, põe no saquinho e manda para lá. A regra que a gente usou aqui em casa é, se essa coberta, lençol, etc., não foi usado no último ano, é porque eu não preciso dele. Então a gente está... Para as coisas, a gente vai dizer, a cada 3 meses, se isso não foi usado nos últimos 3 meses, é porque não vai ser usado mais. Então, assim, se você pode, se você quer... Se tiver alguém sentindo... Esse é o momento de ajudar. Mas para finalizar,
o Rafael respondeu, tá bom, vou resolver isso, mas por enquanto a gente não pode, porque a gente está indo resgatar uma pessoa que está num lugar que não consegue se tirar. A gente teve, acho que o irmão de alguém que trabalha com a gente, não vou citar nomes, né? Teve que ser resgatado de barco na própria casa. No telhado da casa, uma coisa assim. Então, enfim... É complicado, mas para quem quiser fazer aula com o professor Peter, inclusive, ou comigo, ou com o professor Carmelo, teremos Carazinho em julho. Última semana. Última semana de julho? Última semana de julho. Acho que 25 a 28. Mas dá uma Festival de Música Carazinho vai aparecer lá. A segunda. Segunda edição. Que promete... E, cara, para uma primeira edição... 27 de julho. Quanto? 23 a 27 de julho. 23 a 27 de julho. Quase, 5 a 8. 3 a 7. Para uma primeira edição, eu fiquei espantadíssimo. Foi excelente. Foi muito bom. Muito bem executado o festival, tudo. Então, se você é aluno avançado, vai estar o professor Carmelo lá. Se quiser fazer aula comigo, vai ter eu. Se quiser fazer aula de viola, tem o professor Peter que vai estar por lá também. Professor Peter, como que o senhor ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a primeira impressão que o senhor teve sobre o projeto? Acho que a primeira vez deve ter sido almoçando com o Carmelo. Ok. Acho que o Carmelo contou para mim o que você fazia. Eu acho que talvez tenha sido porque eu acho que eu estava nesse almoço. Você. Exatamente. Sim, foi um almoço com você. Uhum. Exatamente. Você estava nesse almoço e ele estava me explicando o que você faz. E as coisas que você está fazendo. E também me contando um pouquinho sobre a escala dos seus projetos. Uhum. E do violino didático, o alcance impressionante que tem. E parabéns. Muito obrigado. E eu acho que essa foi a primeira. Depois a gente cruzou várias vezes, né, de vez em quando aqui na Sala São Paulo, aqui na Sala São Paulo, lá na Sala São Paulo, e depois no Festival do Carazinho também, ano passado. E o que passou na cabeça do senhor na primeira vez, assim, tipo, pô, interessante? Na verdade, eu não entendi muito bem. Não entendi muito bem, porque eu acho que eu não peguei... Eu acho que eu não tinha noção do quanto que você estava fazendo, mas eu acho que eu só passei a realmente entender quando você me mostrou algumas mostras do que você faz e de alguns alunos mostrando para mim, olha, esse aluno aqui toca essa quantidade de tempo que era pouco, começou de zero, começou como adulto e está tocando desse jeito. Eu fiquei... Aí você explicou que as aulas individuais, eu acho que eu te perguntei mais, mas como você consegue fazer uma aula de uma aula de uma hora individual, porque é o que a gente faz nas nossas aulas. E você falou, não é uma hora, a pessoa manda o vídeo, a gente avalia e aí a gente grava um vídeo de volta, mas ele não dura uma hora, não é uma hora de instrução, é 5 minutos talvez. Né? Exatamente. Exatamente. Então é muito simplificado, né? Então, que maravilhoso. Então eu acho que assim, de geral, quando o Carmelo me contou, de mais específico quando você começou a me mostrar como funcionam as coisas. E eu fiquei curioso também. Eu estava super... Você deve ter sentido que eu estava interessado, porque você foi me mostrando coisas. A gente teve conversas, não sei se o senhor lembra, lá em Carazinho, de inteligência artificial, com educação musical, com não sei o que. Sim. Foi bem legal. E o que o senhor imaginou que seria essa conversa no podcast? Como o senhor recebeu o convite? Eu não sabia que era para podcast. Eu não sabia se era para coisa do live ou eu não sabia o que era exatamente. O senhor só aceitou? Vamos! Sim. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Sim, eu gosto de você, eu gosto do seu projeto. E eu acho também... o que eu posso fazer para ajudar a divulgar, mas eu também sinto honrado como convidado de fazer parte do seu podcast. O prazer foi nosso. E saber
que é um podcast, de fato. Eu acho que talvez a primeira vez que eu faço uma entrevista para um podcast. Eu já recebi vários convites que eu não consegui fechar e dar certo. Tinha coisas durante a pandemia, de fazer por remoto, as coisas assim. Mas, que legal. É muito legal. Muito obrigado por aceitar. E a última pergunta, claro. Quem o senhor indicaria para vir aqui conversar com a gente? Que você acha Quem que seria legal? eu indico para você? Hillary Hahn. Ela vai tocar com a gente e... Será? Será? E um segundo nome, assim, só por caso não... Fora isso, deixa eu pensar... eu acho as pessoas com quem eu tenho contato que já não são acessíveis por você, por fazer parte da comunidade musical aqui, seriam os convidados da USESP. Essas são as pessoas com quem eu tenho contato. Eu estou tentando pensar se tem alguém interessante que vem no futuro. Daniel Lufkovic. Oi? Eu não sei pronunciar o nome dele. Daniel Lufkovic. Lozakovich. Isso, obrigada. Lozakovich. Já pensou? Nossa, seria maravilhoso. Você tem uma versão remota desse aqui que você consegue levar? Para poder levar para a sala? A gente dá um jeito. Porque ele também, não sei se ele vai... mas ele é muito approachable, ele está muito aberto. E essa vai ser a segunda vez dele vindo para tocar com o Zesp. Segundo ou terceiro? Segundo. Tocou Prokofiev com a gente, a segunda concerto do Prokofiev. Nossa, uma coisa para chorar de lindo. Eu acho que ele faz Brahms esse ano com a gente. Outro é o Guido. Você já entrevistou o Guido? Ainda não? Está nos nossos planos. Ele vai estar com a gente esse ano também. Se não me engano... e o outro que eu acho que eu consigo te ajudar com isso é meu colega também patrocinado pelo Thomas Dick, o chinês-alemão Ning Feng. Nossa, seria maravilhoso! O Ning Feng é muito simpático. Ele vai ser o solista da USESP no turnê de China. Que maravilhoso. Em algum momento ele está no Brasil esse ano? E ele vai ter que vir aqui ensaiar com a gente. Ok. Então, provavelmente, acho que em novembro. Ok. Outubro, novembro. Será? Outubro, novembro? Fiquem de olho para os próximos episódios. Como as pessoas fazem para achar o senhor nas redes sociais? Agora que eu faço parte... A única que eu estou ativo no momento é no Instagram. Eu tenho uma conta no Instagram que o nome é Peter Pass _. Então, Peter Pass com S? Isso, PAS _. E que mais? Eu tenho um Facebook também. O senhor alimenta o YouTube também? Oi? O senhor alimenta o YouTube também? Ok. Então, Peter Pass _ PETERPAS _ no Instagram. Sigam. Professor, foi um prazer inenarrável recebê-lo aqui no estúdio. Obrigado, Jean. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo, avalia com 5 estrelas no Spotify, ou seja lá onde for. E até mais. Até mais. Tchau.